Como o artesão declara o imposto de renda? Se você não me conhece, eu sou a Nath. Artesã desde 2013, desde 2015 eu migrei para o digital e trabalho empreendendo somente com digital. Se você quer receber mais dicas, siga lá o meu perfil no Instagram, Nath Ensina. Mas vamos focar aqui no assunto de hoje, a gente vai falar sobre imposto de renda para artesão. E antes da gente adentrar os assuntos, eu te direcionar e mostrar coisas que você não deve fazer, vamos fazer um breve resumo do que é o MEI, o CNPJ. O MEI é como se ele fosse o CPF da sua empresa, ele é o número de registro que valida a sua marca como uma marca registrada. A sigla MEI significa microempreendedor individual. E quando você faz o cadastro, você vai receber um código, e esse código vai ser o seu CNPJ, o registro da sua empresa. É esse CNPJ que garante para você alguns benefícios, como auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria, entre outros benefícios que você pode estar conferindo no próprio site do MEI. E é importante lembrá-los que quem tem MEI tem que pagar regularmente um valor para poder ter direito a esses benefícios. O valor atual de 2021 é R$ 60 por mês aqui no Rio Grande do Sul. E agora vamos falar do imposto de renda. Vai chegar o momento que você vai declarar qual foi o seu faturamento anual, que é o que é chamado de imposto de renda, declaração do imposto de renda. Essa declaração é efetuada da virada do ano, de janeiro até maio, mais ou menos essas datas ali, mas fique atento ao aplicativo MEI ou MEI Fácil, que eles sempre atualizam por ali quais são as datas e quais são os limites para você fazer a sua declaração. É como se fosse assim, imagina que todo final do ano, lá dia 31 de dezembro, as contas fecham e esses valores que foram movimentados na sua conta precisam ser registrados, eles precisam ser declarados, precisa ser mostrado lá para o governo. É assim que acontece. E esse cálculo é feito através dos meses de abertura do seu MEI. Então, por exemplo, se você abriu o seu MEI em janeiro e aí nós fechamos em dezembro para declarar no ano seguinte, você tem realmente 12 meses para declarar. Mas se você criou o seu MEI em julho do ano passado, até dezembro você tem 5 meses para declarar. O valor de declaração limite anual para MEI, microempreendedor individual, é de até 81 mil por ano. Mas não significa que todos os meses você tenha que fechar o mês com esse número de faturamento, R$ 6.750. Terão meses que você vai receber bem menos do que isso e pode ser que tenha meses que você receba bem mais que isso. E não tem problema, só terá problema, que nem é tão problema assim, se você passar dos 81 mil no ano, ok? Mas a gente precisa trazer essa informação dos 6.750 caso você tenha aberto seu MEI em julho. Então você vai contabilizar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, contabilizando 5 meses. Então você vai pegar os 6.750 vezes os meses que você tem o período aberto, né? Se abriu em julho, você tem 5 meses de MEI aberto para declarar. E particularmente eu recomendo que, se você ainda não tem o MEI, que você faça. Porque, por exemplo, eu estava trabalhando já há 7 anos com macramê e tive uma lesão muito séria nos meus dedos e no meu joelho, que me impossibilitou de produzir. E aí eu não tinha como pedir o auxílio doença para pagar minhas contas, fazer outras questões da minha vida pessoal. Eu perdi minha autonomia financeira. E nisso fez com que eu precisasse voltar para casa do meu pai e dependesse totalmente das custas dele. Eu acho que você não quer isso para sua vida, né? Então não marca bobeira e faça seu MEI assim que você tiver pelo menos o valor do MEI para pagar mensalmente. Desde o início também é muito importante que você tenha 2 contas para fazer as movimentações financeiras. Uma para sua empresa e outra para você. Aqui para sua empresa vai ser uma conta PJ, jurídica. Significa pessoa jurídica, né, que representa a sua empresa, a sua marca. E pessoa física é você, cidadão. E por que eu tô te falando isso de você ter essas 2 contas? Por que ele realmente é importante? Porque a declaração de imposto de renda também existe para CPF, para nós. Só que o valor limite é bem mais baixo do que o microempreendedor. É de 40 mil, é bem mais baixo que o do empreendedor. Só que já na sua conta pessoal, se você passa do limite, você tem que pagar uma multa. Já se você passa do limite de 81 mil da sua conta jurídica, da sua movimentação de CNPJ, da sua declaração lá no imposto de renda, você pode migrar para ME, microempreendedor. Então vai se tornar um problema se você passar do limite na sua conta pessoal do que na sua conta empresarial. E para não correr esse risco de você pagar multa, já recomendo que você separe as 2 contas desde o início. Mas qual é o valor que você vai declarar? Como eu falei,
A declaração de imposto de renda ela acontece no ano seguinte sobre o mês anterior, correspondente aos meses que você tem de abertura do MEI. E o que você vai declarar é todo o seu faturamento daqueles meses, não é por mês, é um faturamento anual em relação aos meses que você estava com o MEI aberto. E no seu faturamento está incluso todas as taxas que você paga para outras empresas, como por exemplo o PagSeguro. O faturamento é todo o valor recebido sem descontos. E aí você pode perguntar, tá, Nath, mas e o PagSeguro que me desconta automaticamente? Ou as caixas de embalagem que eu pago? O frete ou qualquer outra coisa que você tem o custo da sua empresa, né? Sua empresa está investindo ali. Não é para fazer desconto. É o valor bruto, é o faturamento, é tudo aquilo que você recebe, é aquilo que você cobrou do cliente, independente se você teve custos para que a sua empresa funcionasse. Então, o PagSeguro, o PayPal, essas outras empresas que nos cobram taxa, elas estão cobrando o serviço que elas estão nos prestando para a sua empresa. E na hora que você for fazer a declaração, ele vai te pedir o faturamento total, que é sem esses descontos. E falando na hora que você for declarar, no aplicativo MEI Fácil, ele vai te trazer 3 perguntinhas. Então você consegue declarar em 5 minutos se você não tiver que fazer uma revisão financeira, que nós já vamos chegar lá. E essas 3 perguntas são: se você contratou alguém nesse ano que passou, qual é o seu faturamento total sobre comércio e qual é o seu faturamento total sobre serviços. Se você vende artesanato, como é o propósito desse canal aqui, ensinar os artesãos, falando com artesãos, e se você vende artesanato, você vende produtos comerciais, né? Você comercializa produtos, não é serviço. Você não está prestando serviço de manutenção ao cliente, você está prestando o seu serviço comercial ao seu cliente. Então, na hora de declarar, você faz faturamento e coloca ali nessa opção de comércio, na segunda pergunta que ele vai te fazer, o teu faturamento. Na terceira pergunta, que será sobre serviços, você coloca faturamento 0. Então, presta atenção aqui para você não cometer um dos erros que até o MEI sugere que você faça, mas ele não te mostra o perigo que está acontecendo também. Existem alguns vídeos que ensinam aí falando sobre MEI que você pode tirar o extrato da sua conta bancária e aí somar e declarar. Só que se você tem contratações com terceirizadas como o PagSeguro, Envio Fácil ou outras plataformas que te descontam automaticamente, isso não vai estar implícito no cartão da sua marca. Então é mais seguro que você anote todas as vendas que você fizer. Então, anotando os valores que você recebe sem fazer os descontos, a cada venda que você faz vai te poupar muito trabalho no futuro, caso você tenha que revisar todas as suas vendas, todas as suas contas, de onde entrou o dinheiro, por qual banco ou qual plataforma foi, qual foi o imposto que essa empresa descontou de você para fazer essa transição financeira. Então, para evitar esse trabalho todo, e acredite, Nath, por mais organizada que seja, não fez esse paranauê, achou que depois ia ser fácil e se ferrou. Passei 2 dias depois revisando todas as vendas que eu fiz, em lugares diferentes que eu fiz, em formas de pagamentos diferentes que eu fiz, para poder ter o valor certinho para declarar no final. Então você não precisa passar por esse trabalheira depois. Então, para você não errar, vamos fazer uma revisão e no final desse vídeo ainda vou te deixar uma estratégia para você ficar atento aí às suas vendas. E depois, no final, eu ainda vou te passar uma estratégia de organização que vai te garantir mais estratégias futuras. Você vai entender. Vamos lá! Regularize a sua empresa e faça seu MEI. Pague em dia o seu DAS, que é o boleto gerado em relação às contas que você tem que pagar. O seu MEI se chama DAS pelo aplicativo, é bem mais fácil. Fique de olho nas datas para você pagar o seu imposto de renda em dia. Sempre receba os seus pagamentos na sua conta PJ. Ou em alguma conta separada. Se você ainda não fez a conta PJ, escolha uma das suas contas para fazer os pagamentos só nessa conta, para você já se acostumando para quando você tiver uma conta PJ. Anote todas as suas vendas sem incluir o desconto, os que as plataformas te cobram de forma automática. Na hora de declarar, declare sobre os meses que você tem o MEI aberto. Some todas as suas vendas sem os descontos para você ter o faturamento anual. E esse valor total será inserido na pergunta de quanto você fez, quanto de faturamento você teve em relação a comércio, não a serviços. Em serviços você vai colocar 0. E agora, como eu te prometi, vou te contar uma organização que vai te ajudar estrategicamente o seu negócio. Faça um resumo das suas vendas de forma mensal. Por quê? Para você declarar no MEI, no imposto de renda depois? Não. Para você anotar também quais foram as ações que você teve em relação à sua marca que te trouxe melhor retorno financeiro ou até mesmo pior retorno financeiro.
Vamos supor aqui que você tem a sua marca no digital, mas você não está aparecendo tanto no seu Instagram, você não está investindo para aprender a usar o Instagram da melhor forma para você. E aí o seu faturamento foi baixo, então você consegue anotar. Esse mês realmente eu não estive presente ali, eu não estudei a fundo, eu não me dediquei, barará, barará, e resultou nesse faturamento baixo ou faturamento zero. E a mesma coisa quando você fizer o contrário. Então vamos supor que você está testando uma nova ação, ou você comprou um curso, está aplicando as técnicas desse curso e aumentou o seu faturamento. Anote o que você fez nesse mês para que você possa fazer novamente e estar sempre caminhando em direção ao seu sucesso, evitando, aproveitando essa visualização de cometer os mesmos erros que podem ter te gerado menos vendas. Essa é a aula de hoje, então se você gostou, te inscreve no canal, deixa um comentário para eu saber que você esteve aqui, me conta se você já fez o mês, se está pensando em fazer, se você tem mais dúvidas sobre esse assunto. E eu te espero aqui e lá no Instagram, segue lá também. Grande beijo e até a próxima!